pessoa, ressentimento pelo amor ou um homem completamente inseguro? Hoje nós vamos analisar aqui no canal a história do Darth Vader, para alguns a.k.a. Anakin Skywalker ou para outros a.k.a. Doutor Destino Gótico. E vamos fazer isso passando por alguns temas como borderline, síndrome de controle e principalmente a insegurança masculina. E como nós somos piores do que as mulheres. Ou será que não? Quando a gente começa a falar de Darth Vader, não dá pra fingir que não estamos falando de uma das maiores franquias cinematográficas de todos os tempos, né? Praticamente cultura pop pura, sabe, incrustada, assim, cheirando a pop Funko praticamente. E Star Wars é óbvio, né? Um fenômeno que atravessa gerações, né? A própria cultura pop quase personificada. E se essa nojeira de Comic-Con respira, ela respira necessariamente por causa de Star Wars. Não é à toa que sempre que tem aquela piada do Ned branco de 30 anos que ama Star Wars. Mas não dá pra negar que é uma franquia boa, dá pra tirar algumas reflexões de vez em quando. Eu, por exemplo, gosto bastante. Mesmo quando ainda reclama daquela trilogia moderna, ou as nojeiras que lançam, o Han Solo, Star Wars ainda se mantém gigante até hoje. Não é à toa que é uma das maiores IPs da Disney, junto com a Marvel, que era, no caso, a antiga Lucasfilmes. Até hoje ficam lançando produções, algumas boas, algumas outras bem ruins. De vez em quando sai uma pérola, como Rogue One, Mandalorian ou algo mais experimental. Mas na maioria das vezes sai sim esse produto engessado, né? Tipo a nova trilogia ou o filme do Han Solo, como eu já disse anteriormente. Star Wars foi criado inicialmente por George Lucas, lançado em 1977, com Uma Nova Esperança. Antes mesmo de se chamar Episódio 4, ele virou um fenômeno cultural instantâneo, né? Filas enormes, fãs enlouquecidos, um impacto cultural gigantesco, né? O Lucas vinha do sucesso de American Graffiti e queria lançar uma ficção científica diferente do que Hollywood fazia na época, né? Menos distopias sombrias, e nesse caso seria uma aventura, mas aventura e fantasia, uma narrativa um pouco mais clássica, né? Ele bebeu de várias referências de seriados dos anos 30 e 40, histórias como Flash Gordon, ou os filmes de Akira Kurosawa, e principalmente a ideia do monomito, né? A jornada do herói do estudioso Joseph Campbell. O resultado foi um filme que parecia velho e novo ao mesmo tempo, né? Visuais eram inovadores, o som era revolucionário, né? Incluindo a respiração clássica do Darth Vader, os sabres de luz, a sonoplastia desse filme era incrível. E uma narrativa que fala diretamente sobre o conflito entre o bem, o mal, o destino, família, sacrifício e um monte de besteira que parece novela mexicana. E bastante nazismo. Nazismo estético, né? Porque o Império não é nem um pouco sutil. Tanto que Star Wars não foi apenas um filme amado, né? Virou um fenômeno mundial. A trilogia clássica, né? Que é Uma Nova Esperança, O Império do Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, marcou gerações, virou brinquedo, virou Lego, Pop Funko e qualquer nojeira nerd que você consiga imaginar. Fez parte da experiência cultural da franquia. Isso explica até que quando a Disney comprou a Lucasfilmes em 2012 por cerca de 4 bilhões de dólares, um dinheiro que eu nunca vou nem ver na minha vida, eles não estavam apenas comprando, entre aspas, filmes, né? Eles estavam comprando o universo inteiro de histórias, produtos e uma comunidade global de fãs. Mas o que isso tem a ver com Darth Vader? Literalmente tudo, pô. Porque ele é o personagem mais icônico dessa mitologia. O Vader é muito mais do que um vilão de uma armadura preta, né? Ele é simbolicamente a tragédia de um homem que tinha tudo para ser um herói, mas foi consumido pelo medo. E aí hoje eu vou tentar provar pra vocês que ele também não foi só consumido pelo medo, mas sim por sua borderline, seu amor obsessivo e sua necessidade de controle. Para analisar o Vader é importante notar que ele passou por várias releituras. A principal que a gente também vai focar hoje é da trilogia clássica, né, do episódio 4 ao episódio 6. Mas não foi aí que o vilão foi construído por completo, né? O momento em que ele revela que é o pai do Luke foi um dos maiores plot twists da história do cinema. E convenhamos, isso não estava obviamente planejado desde o começo, né? O próprio George Lucas já comentou isso em algumas entrevistas antigas, que várias ideias mudaram ao longo do processo criativo. Originalmente, Luke e Leia foram escritos de forma diferente, né? A cena da Nova Esperança, eles chegam até a se beijar, antes da sequer ideia da revelação que eles eram irmãs. Ou seja, a mitologia foi sendo construída aos poucos, né? Isso é óbvio, né? O autor inteligente não é aquele que planeja tudo desde o início, e sim aquele que sabe conectar novas ideias às antigas. Isso é óbvio. E mesmo com defeitos, a gente então vai analisar a trilogia prequela, que é fundamental para entender quem é Darth Vader, ou melhor, quem é Anakin Skywalker. O episódio 1 e o episódio 2 são difíceis até de se assistir, porque eles têm uma das piores direções. O George Lucas é um diretor péssimo, né? Principalmente dirigindo atuação. Tanto que os grandes filmes de Star Wars não foram dirigidos por ele, sim idealizados. Porque ele é até bom com efeitos especiais, em construção de terreno, de visual. Mas quando se trata de atuação, dirigir ator, o George Lucas é péssimo. Essa saga, a trilogia prequela, é completamente fundamental para entender a queda. Na trilogia prequel, em Ameaça Fantasma, vemos Anakin ainda criança em Tatooine, vivendo ao lado da sua mãe, que os dois eram escravos, e ele demonstrava um talento enorme e se tornando um verdadeiro prodígio.
Pra você que nunca assistiu Star Wars, ou como diria o Lich, um completo ignorante, deixa eu te explicar o básico. A galáxia vive numa espécie chamada República Galáctica, um sistema político que, em teoria, representa inúmeros planetas sobre um senado central. A Ordem Jedi funciona como uma espécie de guardiã dessa república, né? Eles não são exatamente soldados nem monges, né? Eles são uma ordem mística que busca equilíbrio, disciplina emocional e desapego. Os Jedi seguem um lado luminoso da força, acreditam em autocontrole, ausência de apego e harmonia, né? Já os Sith são o completo oposto, né? Eles seguem um lado sombrio da força, que não é simplesmente mal, mas é alimentado por emoções intensas, né? Medo, raiva, ódio, apego, ambição. A força em si é uma energia que permeia todos os seres vivos, né? Ela conecta tudo. Ela não é boa e nem má por natureza, tem polaridades dependendo de como ela é usada, né? Como o Ki, o Chakra, essas bobeiras espirituais, né? Quase como a fé mesmo. Sentimentos viram poder. Sentimentos bons podem gerar poder equilibrado, sentimentos corrompidos viram ódio e esse poder desequilibrado, né? Tipo Naruto, Dragon Ball, enfim. E é impossível não perceber na origem dele que ele carrega paralelos muito claros com narrativas mitológicas e místicas, né? Nos filmes é dito que Anakin foi concebido sem pai, a mãe dele, que é Sim Skywalker, que era escravizada em Tatooine, afirma para Qui-Gon Jinn que ele simplesmente nasceu, né? Não houve um pai biológico, ela simplesmente não consegue explicar. E isso narrativamente, não é um detalhe pequeno, é um alerta simbólico gigantesco. Qui-Gon identifica que Anakin possui uma maior concentração de mitocôndrias já registrada, organismos microscópicos que conectam aos seres vivos as forças, né? Em termos simples, ele nasce com um potencial absurdo muito maior do que os outros, né? Quase como o Broly no filme do Dragon Ball Super Broly. Sem precedentes nenhum. E aqui que começa o paralelo, né? No cristianismo, Jesus também nasce sem um pai biológico humano. Em Isaías 7,14 está escrito: Eis aqui a virgem que conceberá e dará à luz um filho. Em Mateus 1,18, Maria diz: achou ter concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, tanto Cristo quanto Anakin têm uma origem consideradamente sobrenatural dentro de suas narrativas. Ambos carregam desde o nascimento uma ideia de profecia, de escolha, de destino. A Ordem Jedi acreditava numa profecia, sugeria alguém que traria equilíbrio à força. E aí entra o ponto mais interessante. Equilíbrio não significa necessariamente vitória do bem, pode significar fim dos dois extremos. Então Anakin nasce como uma promessa de salvação, mas também como um potencial de ruptura. Agora, sobre o anticristo, na Bíblia, o anticristo aparece nas cartas de João como alguém que se opõe a Cristo. E Paulo descreve como o homem da iniquidade, aquele que se levanta contra Deus. Mas o anticristo não é simplesmente um vilão qualquer, ele é uma figura que imita a estrutura messiânica, só que distorcida. O Darth Vader não é necessariamente o anticristo literal da Bíblia, né, que está descrito na Bíblia. Ele não nasce para manipular multidões, fingindo ser o salvador. Ele é quase outra coisa, mas ainda assim sendo um anticristo. Ele é o Cristo corrompido, a mesma estrutura, caminho oposto, nascimento sem pai, profecia, promessa de salvação e expectativa coletiva. Só que quando Cristo sacrifica pelos outros, Anakin sacrifica os outros por medo de perder quem ama. Jesus resiste à tentação, Anakin cede ao medo. Jesus entrega a própria vida, Anakin entrega a própria vida para se tornar um novo ser. E assim como Jesus renasceu depois de ter sido morto, Anakin renasce, mas renasce com o anticristo, Darth Vader. E tem um detalhe muito interessante, como a trilogia prequel foi lançada depois da trilogia clássica, a gente já sabe onde aquilo vai terminar. Esse jovem Anakin Skywalker vai eventualmente se tornar Darth Vader. Então aí que começa a se formar a ideia que Anakin pode se tornar um Jedi. Mas tudo isso acontece porque Qui-Gon e Obi-Wan Kenobi, que eram seus aprendizes, estavam numa missão envolvendo Padmé. Padmé Amidala era a rainha de Naboo, um planeta que estava sendo invadido pela Federação do Comércio, que bloqueou o sistema por interesses políticos e econômicos, manipulado secretamente por Darth Sidious, né, o verdadeiro Sith por trás de tudo, né, o Palpatine. A República estava sendo controlada por dentro. Os Jedi, Qui-Gon e Obi-Wan Kenobi, foram enviados então como mediadores diplomáticos. A missão era resolver a crise sem guerra, mas tudo isso fazia parte de uma armadilha política maior. Então, quando fogem de Naboo, sim, esse é o nome, a nave é danificada e eles acabam parando em Tatooine. E ali é onde encontram o Anakin e acontece tudo isso que eu disse pra vocês. Quando a Anakin conhece a Padmé pela primeira vez, ela ainda disfarçada como serva, ele pergunta pra ela, né, nem um pouco emocionado, se ela é um anjo. E é um momento simples, mas até que certamente simbólico, né? Ali é o primeiro contato dele com alguém que não é escravizado. Padmé representa, além da sua beleza, uma liberdade, representa uma dignidade e representa o poder político, algo muito maior do que Tatooine. Existe sim uma certa diferença de idade entre os dois, né? É uma relação até que infantil naquele momento, mas simbolicamente ela vira o primeiro grande objeto de idealização do Anakin. Isso mesmo. E ele já era um prodígio, né? Um gênio mecânico, construiu os 3PO, o único humano capaz de correr pod race, ganha a corrida e acidentalmente destrói o controle da federação encerrando a batalha, né?
No mesmo filme, Qui-Gon é morto pelo Darth Maul, que é um Sith enviado pelo Darth Sidious. E antes de morrer, Qui-Gon pede para Obi-Wan treinar o Anakin, né? Contra a vontade, sim, do Conselho Jedi. Porque o Conselho já vê uma estabilidade emocional forte no Anakin, desde já. E aí que começa o programa. Anos se passam em Star Wars Episódio 2 Ataque dos Clones. Anakin já é um aprendiz de Obi-Wan Kenobi. Anakin percebe então a missão de proteger a Padmé, que agora se tornou uma senadora. E aí os dois começam a se envolver, né? Começa um romance. Mal dirigido, praticamente. Eles já ficavam rolando e rindo, com a atuação péssima. É um bagulho muito brega mesmo, assim. Dava pra ver que George Lucas tinha um roteirozinho, uma estruturazinha assim no caminho a seguir. Eles se encontram e se apaixonam. Tá, mas George Lucas, como é que eles vão fazer isso? Aí fala, vamos rolar aí num campo. Vai se ignorando isso, com essa química completamente estranha. Mas simbolicamente faz certo sentido até. Eles são diferentes e semelhantes ao mesmo tempo, né? Anakin já demonstra tendências autoritárias, né? A Padmé já fica um pouco de olho nisso porque ela defende muito a democracia, né? Ela luta inclusive por isso. E ele diz que não acredita que o sistema funcione. Ele até sugere que talvez alguém devesse fazer as pessoas concordarem, fazer as escolhas certas. E literalmente sugere uma ditadura benevolente. E aqui já começa uma coisa muito importante, né? Ele não confia na democracia, ele confia no controle. Justamente porque ele cresceu aprendendo isso, né? Como escravizado, ele também não tinha direito de fazer nada. Então, talvez a resposta mais óbvia para ele seria os outros passarem pela mesma coisa que ele passou para poderem aprenderem a coisa certa, né? Então, o Anakin começa a ter pesadelos, o Anakin começa a sonhar com sua mãe, sofrendo. Então ele decide voltar para Tatooine. Ele encontra ela então morrendo e ali acontece a primeira explosão real, né? Ele massacra todo mundo, né? Homens, mulheres e crianças. Ele até confessa mesmo para a Padmé, né? Esse é o primeiro ponto sem retorno, né? Ele ainda não é o Darth Vader, mas o Vader começa a premear dali, né? O Vader começa a colocar uma semente ali. Não é estranho dizer que o Anakin tem tendência a um transtorno. Existem traços psicológicos que ajudam a entender o padrão emocional dele. E um deles é a borderline. O transtorno de personalidade borderline foi descrito na psiquiatria do século XX e sistematizado do DSM-5. Com um padrão persistente de instabilidade nas relações interpessoais, autoimagem e nos afetos, acompanhados de uma impulsividade intensa. O psicanalista Otto Kernberg descreveu a organização borderline como marcada por uma idealização extrema e desvalorização externa, o famoso 880 emocional. Já Marsha Linehan, criadora de terapia comportamental dialética, explica que muitas pessoas com esse padrão vivem uma desregulação emocional severa, sentem tudo de maneira amplificada, como se a pele emocional fosse, entre aspas, mais fina. Um dos núcleos mais fortes desse transtorno é o medo de abandono. Não é um medo leve, é um medo visceral. A possibilidade de perder alguém pode ser sentida como uma ameaça de aniquilação. Agora, para Anakin, ele cresce escravo, sem pai, com apego absoluto à mãe. É separado dela à força para entrar na Ordem Jedi. Aprende que ele não pode se apegar, aprende que ele não pode amar e aprende que ele precisa reprimir. Mas ele não reprime, ele intensifica. Quando ele perde a mãe, não é só um luto, é ruptura psíquica. É confirmação do pior medo dele. Entre aspas, eu não fui forte o suficiente. Depois, com Padmé, o padrão se repete, né? O amor vira uma espécie de fusão. Fusão vira dependência emocional, né? E dependência, então, vira medo. E o medo vira o controle. Pessoas com desregulação emocional intensa muitas vezes tentam controlar o ambiente e as pessoas ao redor como fosse uma forma de evitar o abandono, né? O medo extremo de ficar sozinho. O controle vira uma estratégia praticamente de sobrevivência. A explosão da raiva não são uma frieza calculada, né? São perca de regulação. O Anakin não sabe lidar direito com essa frustração. Não sabe lidar direito com a perca e não sabe lidar nem um pouco com o limite. Ele oscila entre a grandiosidade e a insegurança profunda. E no fundo existe algo constante, uma sensação enorme de vazio. Pode haver sim fatores biológicos para isso acontecer, mas também traumas e criação estável contribuem bastante. O Anakin apresenta vários traços simbólicos claros, né? O medo obsessivo, depois o medo obsessivo de perder a Padmé, perder sua mãe, uma idealização extrema, explosões violentas e uma oscilação entre arrogância e insegurança profunda, né? Segundo Freud, em Além do Princípio do Prazer, ele escreve: o objetivo de toda a vida é a morte. E nesse mesmo livro que ele desenvolve a ideia de compulsão à repetição. O sujeito revive experiências traumáticas numa tentativa inconsciente de dominá-las. Anakin perdeu a mãe porque era impotente. Agora que ele tem um poder absoluto, ele nunca mais quer se sentir impotente. O Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, escreve: onde encontrei a vida, encontrei vontade de poder. Nietzsche não fala de tirania política literal, mas de um impulso fundamental de afirmação diante do caos da existência. Anakin não suporta o caos, ele não suporta o imprevisível, ele quer controlar a morte, o destino, o amor, e quando o amor vira posse, ele vira medo. E quando o medo vira motor político, vira tirania. A queda do Anakin não começa em Mustafar, começa no medo do abandono, começa nessa necessidade de controle e o mundo que paga o preço.
E isso se torna também um poder político, né? Anakin não quer apenas proteger a Padmé, ele quer conquistar o mundo inteiro para que o mundo possa ser protegido daquilo que ele mais temia, que é a perda. O fascismo, historicamente, sempre carrega um elemento central de nostalgia. Não é apenas autoritarismo, promessa de restaurar algo que foi perdido, passado, idealizado, uma ordem que supostamente era pura, forte, estável. O historiador Humberto Eco, no ensaio Urfascismo, explica que uma das características fundamentais do fascismo é o culto a um passado mítico, a ideia de que houve uma era de grandeza que precisa ser restaurada a qualquer custo. E Anakin vive disso, ele não aceita que a mãe morreu, ele não aceita que a morte seja parte da vida, ele não aceita que o amor envolva risco, então ele transforma o trauma em ideologia. Se a república é lenta, ela precisa ser controlada. Se o Senado discute demais, alguém precisa decidir por deles. Se a morte é inevitável, então ele vai a derrotá-la. Não é só medo, é nostalgia. Então ele volta antes da perda, antes da impotência, antes da dor. Como isso é impossível, ele tenta congelar o mundo, impedir mudanças, impedir divergências, impedir o acaso. E quando alguém tenta impedir o fluxo natural da vida, inclusive a própria morte, isso deixa de ser uma produção e vira uma dominação. Ele começa dizendo que ele quer salvar as pessoas que ama, termina acreditando que sabe o que é o melhor para todos. E é aí que o trauma individual vira autoritarismo coletivo. Ele não vira tirano porque ama o poder, ele vira tirano porque tem medo. Medo de perder, medo de sofrer e um medo de ser fraco novamente. Então, no Star Wars Episódio 3, a Vingança dos Sith, o Anakin já começa muito fragmentado, né? Ele não começa vilão, ele começa quebrado por dentro. A guerra já tá no fim, mas a República tá podre politicamente, né? O chanceler Palpatine acumulou poder demais com uma desculpa de crise, né? O Conselho Jedi já não confia nele e ele não confia no Conselho, ele fica no meio, manipulando politicamente e emocionalmente. Logo no começo ele enfrenta o Conde Dooku, ele vence, o Dooku tá rendido e o Palpatine manda matar. Ele hesita, mas mata. Ali atravessa uma linha consistente. Ele sabe que aquilo não é o caminho Jedi, mas ele já começa a racionalizar. Ao mesmo tempo, começa com sonhos com a Padmé morrendo, igual aconteceu com sua mãe. Mesmo padrão, mesmo trauma. Só que agora ele se recusa a aceitar. Ele começa a entrar nessa pira de pedir a morte a qualquer custo. Quando ele descobre que o Palpatine na verdade é o Dark Sidious, ele não reage imediatamente. Ele escuta, porque o Sidious fala exatamente o que ele quer ouvir, que no lado negro existe o poder de pedir a morte, que existe um Sith que conseguiu manipular a própria vida. E esse é o maior ponto fraco do Anakin, ele não aceita a morte, ele não superou nem um pouco a mãe dele. Ele vive numa nostalgia constante de um passado onde ele podia ainda salvar. E é aí que entra a parte ideológica. O Sidious, ele é literalmente o líder autoritário usando crise para concentrar poder. Ele cria medo, ele cria inimigos internos, ele diz que os Jedi estão traindo a República. Ele vende ordem em troca de liberdade. Historicamente, movimentos fascistas funcionaram assim. Adolf Hitler, em Minha Luta, construiu uma narrativa baseada em ressentimento, medo, restauração nacional e eliminação de inimigos internos. O livro ajudou a popularizar essa ideologia ao transformar a frustração coletiva em um projeto autoritário. Na Itália, o fascismo também ganhou forma através de centralização de poder e de culto à força, impulsionado por figuras como Benito Mussolini. O padrão é parecido: crise, medo, nostalgia de um passado idealizado, promessa de ordem absoluta. E o Sidious faz isso com a galáxia, né? O Anakin faz isso consigo mesmo. Ele não quer só salvar a Padmé. Ele quer impedir a morte como um conceito. Ele quer controlar o destino. Ele aceita o lado do negro, não porque ele ama o mal, mas porque ele não suporta a ideia de perder de novo. E aí começa a fazer qualquer custo uma corrida contra a vida de impedir a morte da Padmé, que obviamente ainda está viva e saudável. Ele entra de vez nessa espiral, né? Ele ataca o Templo Jedi, mata Jedi, mata jovens aprendizes. É praticamente não, literalmente o genocídio contra a Ordem Jedi, né? O Obi-Wan Kenobi entra em parafuso, porque Anakin era escolhido, era amigo dele, era quase como um irmão para ele. Mas ali foi o equilíbrio, né? Quebrou o equilíbrio. A Padmé tenta falar com ele, tenta dizer que aquilo não é o caminho, que eles podem sair juntos, mas ele já tá completamente paranoico. Ele começa a enxergar a traição até nela, né? Ele explode, enforca ela. Ali o Anakin morre, né? Nasce Darth Vader. Ele luta contra o Obi-Wan Kenobi, diz que ele era invejoso, né? Como ele tá tomado pelo orgulho, raiva e essa sensação inflada de poder, ele subestima o Obi-Wan Kenobi. Mesmo o Obi-Wan Kenobi avisando que ele tá em uma posição superior. Ele vai mesmo assim e perde. O Obi-Wan corta as pernas dele, ele queima na lava e a República cai e o Império nasce nesse exato momento. A Padmé, como ela nunca suportou essa ideia da pessoa que ela mais ama, tá indo contra todos os ideais dela, se tornou esse monstro da noite pro dia, tava fazendo isso tudo supostamente para salvar a vida dela, ela já perde a vontade de viver. Tanto pela democracia, estava apaixonada justamente por maior tirano fascista que já existiu na galáxia. Então ela, como sua última vontade de vida, ela dá à luz, obviamente morrendo, os dois filhos.
Para protegê-los do Vader, eles escondem as crianças, separam e mudam os nomes. O Anakin passa por dias de tortura física, né, cirurgias, reconstrução, ele renasce metade máquina, metade homem, como Darth Vader. E quando ele pergunta sobre a Padmé, o Sidious diz que ela está morta, e que foi ele, naquele momento de ódio, descontrole, na explosão de poder, a matou com aquilo que ele mais queria salvar. E aí que fecha o ciclo, né? Tudo que ele tentou controlar, ele perdeu. Tudo que ele tentou impedir, ele causou. A obsessão por derrotar a morte trouxe a morte. É quase como uma inversão simbólica do renascimento. Anakin morre, Darth Vader nasce, mas não como redenção, sim como uma distorção. O menino querer salvar a mãe se torna um homem que ajuda a destruir a galáxia tentando salvar alguém. E essa é a tragédia completa. Após o Darth Vader matar o Obi-Wan Kenobi no episódio 4, algo muda definitivamente dentro do Darth Vader. Não é apenas uma vitória sobre o antigo mestre, é a ruptura final como qualquer resquício de Anakin Skywalker que existia dentro dele. Sem Obi-Wan como símbolo passado, não há mais espelho, sem espelho não há conflito interno. Ele se torna mais executor, torna-se um mecanismo que mantém o sistema funcionando pelo medo. Um líder fascista que encarna o próprio Estado. Não há separação entre autoridade e violência, ele é as duas coisas. E aí, então surge uma parada bastante importante que é a rachadura. O Vader descobre que Luke Skywalker está vivo e cria a primeira instabilidade real nesse sistema. Não é apenas a existência de um herdeiro, é o fato que Palpatine sabia durante anos e nunca contou pra ele. Ele fica puto com o velho, justamente por isso. Isso é uma traição mais profunda do que qualquer golpe político. O Vader percebe que até mesmo na sua ascensão ao poder que ele continuou sendo manipulado, né? Ele continuou mesmo tentando impedir a qualquer custo de saber de tudo, controlar tudo, ele não conseguiu controlar o mais básico. Ele torturou a Leia, que era a filha dela, sem saber que era sua filha, né? Ele serviu fielmente enquanto o próprio mestre ocultava a única coisa que poderia ter mudado seu destino. Vader começa a chegar ao padrão. Palpatine sempre limitou seu medo, sempre direcionou seu ódio, sempre transformou sua dor em ferramenta. Ele percebe que não escolheu o lado sombrio com liberdade, ele foi conduzido até ele. Luke se torna um espelho invertido. Luke não é perfeito, ele também é impulsivo, emocional, intenso, traços herdados provavelmente de Anakin, mas com uma diferença estrutural. Luke possui controle interno. Ele sente raiva, mas não se entrega a ele. Ele conhece o medo, mas não permite que aquilo defina suas decisões. Visualmente, a roupa escura que ele usa no episódio 3 simboliza proximidade com o abismo, mas dentro dele permanece branco essa roupa, moralmente intacto. Ele caminha na borda sem cair. Luke representa a prova viva de que o sofrimento não precisa resultar em ódio sistematizado. Quando o Vader revela que é o pai de Luke, ele não é apenas uma estratégia de manipulação, é um teste. Ao mesmo tempo que ele tenta trazer Luke para o lado sombrio, ele também se expõe emocionalmente pela primeira vez em décadas. Luke recusa, óbvio, né? Mas não por ódio. Ele recusa porque acredita que o pai ainda pode voltar. Essa é a diferença fundamental. Anakin caiu tentando ser alguém. Luke tenta salvar alguém sem cair. O Vader começa a compreender algo brutal, acabou pro Beto. Ele se manteve vivo através do seu ódio, né? Sua própria sobrevivência física está ligado à raiva, o poder da raiva que o mantém vivo, né? Sua identidade foi reconstruída em torno da dor e da revolta. Ele não apenas sente ódio, ele literalmente depende dela. Esse é um mecanismo não é exclusivo da ficção. Na vida real, o ódio também é direcionado, canalizado e instrumentalizado. Jovens que cresceram em contextos de desigualdade, por exemplo, muitas vezes desenvolvem um ódio genuíno e legítimo contra o sistema que os marginaliza. Sem acesso à estrutura, educação ou perspectiva, esse ódio pode ser convertido em entrada para o crime. Não necessariamente por maldade, mas por revolta e sensação de injustiça. Por outro lado, o ódio também é o contrário, né? Há quem entra em instituições de repressão movido por ódio da violência, do assalto, do bandido, né? Um policial que entra na corporação com um desejo de vingança pessoal, que pode acabar reproduzindo a violência que afirma combater. O ciclo, então, do ódio continua. O ódio muda de uniforme, mas continua sendo ódio por ela. Além disso, análises contemporâneas da psicologia social mostram como emoções como raiva e ressentimento são facilmente mobilizados por estruturas políticas e econômicas. Em sociedades capitalistas modernas, o ódio pode ser constantemente estimulado por discursos polarizados e conflitos simbólicos, mantendo a população em estado de tensão permanente, ou pode ser internalizado como ansiedade, frustração crônica e esgotamento, muitas vezes medicado e transformado em sofrimento estrutural com um problema individual, né? Externaliza o ódio para gerar conflito, internaliza o ódio para gerar consumo. Assim como o Palpatine alimentava o ódio do Vader para manter ele útil. Sistemas reais também podem redirecionar a revolta para que ela nunca atinja o núcleo estrutural do problema, né? Quando o Palpatine decide então matar o Luke, ele acredita ser eliminado por uma ameaça política, mas o que realmente faz dar força a Vader é escolher. Pela primeira vez, a escolha dele não é movida por medo, nem por ambição, nem por ódio, é movida por amor, né? O Vader então impede o ataque e o Palpatine ia matar o Luke, e nesse momento ele deixa de ser sustentado pelo ódio. E quando o ódio dele começa a deixar de sustentar ele, seu corpo começa a falhar, né? Ele entende que nunca entendeu antes. Luke conseguiu salvar todos aqueles que amava, porque ele não tentou controlar o destino pela força, ele aceitou a possibilidade de perca, e por isso ele não se corrompeu. Anakin tentou controlar tudo e Luke escolheu confiar.
Vader morre porque o que mantinha vivo, literalmente, era o seu ódio, né? Sem ele, sem o ódio, a armadura dele vira apenas um suporte mecânico insuficiente. Mas Anakin renasce então na força. Não como tirano, nem como símbolo de poder, mas a prova que o ciclo então pode ser quebrado. Ele aceita a morte, ele aceita então a consequência. É essa aceitação que é a verdadeira liberação e libertação dele. O Império caiu porque era sustentado pelo medo. Vader caiu porque ele era sustentado pelo ódio. Luke venceu porque ele se recusou a ser sustentado por ambos. O ódio é humano, pode iniciar revoluções, pode derrubar impérios, mas quando você se transforma em identidade permanente, ele apenas substitui uma tirania por outra. Luke não elimina o ódio do mundo, ele impede o que isso defina ele. E ao fazer isso, ele não apenas salva o pai, ele interrompe a engrenagem que o pai dele mesmo criou.